Fala, embaixadores! Muito bom dia, como que vocês estão? Bora lá para mais uma manhã, mais um dia de aprendizado, de ensino, de instrução aqui para vocês. Esse canal foi criado para isso, para te trazer verdade, para te trazer conhecimento, para te trazer uma percepção correta daquilo que você precisa fazer para verdadeiramente crescer, avançar, prosperar e se tornar exponencial. Escreve assim, ó, eu sou exponencial. Escreve isso aí. Você precisa se tornar alguém exponencial, porque essa é a verdade que foi preparada, essa é a verdade que foi reservada, essa é a verdade que foi disponibilizada para você. Então não aceite nada menos do que ser essa pessoa exponencial. Espera aí só um pouquinho, gente. Segura aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. O Ricardo já colocou lá, eu sou exponencial. Só confirma para mim aí, vocês, pessoal do YouTube, o áudio tá ok? Só coloquei o microfone aqui. Alexandra, tô vendo que você tá aí, vê para mim se o áudio ficou tudo ok. Por gentileza. Ok, obrigado. Muito bom. Então, bora lá. Escreve assim, ó, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais um dia. Estamos ao vivo para mais uma manhã, estamos ao vivo para mais uma aula. E já compartilha essa aula com alguém, compartilha essa aula com uma pessoa que precisa compreender esse ensino, compreender esse aprendizado. E nós vamos falar de um tema muito importante hoje, que é como quebrar o orgulho. Então, como que você faz para quebrar o seu orgulho? E você sabe que uma das coisas que eu mais admiro no ser humano, e principalmente no ser humano mais incrível que já pisou a face da Terra, que deixou um legado histórico que afetou pessoas, continua afetando e a gente tem certeza, eu tenho certeza que vai afetar até o fim, que é Jesus. Esse homem que treinou alguns discípulos e esses discípulos continuaram levando essa mensagem, levando essa instrução que ele carrega e até hoje essa mensagem continua viva no coração de milhares de pessoas. E uma das grandes características dele é a humildade, considerada como uma das grandes virtudes. E isso, na verdade, é um fruto do Espírito. Então, a humildade é uma chave que te leva para qualquer caminho. Escreve assim, ó, a humildade abre qualquer porta. Quero vocês escrevendo isso, porque isso é extremamente importante dentro da aula que a gente vai ver aqui hoje. Então, como quebrar o orgulho? Como desvincular desse mal que é o orgulho, que pode te impedir, muitas vezes, de ter uma conversa com alguém? Pode te impedir de tomar um café da manhã, almoçar, jantar, conectar com uma pessoa, pedir ajuda para alguém. Então, Ricardo, se você fosse me dar uma chave que tem a capacidade de abrir qualquer porta, qual seria? Use a chave da humildade. A humildade, ela te coloca em qualquer lugar. A humildade te faz acessar qualquer porta. A humildade te faz viver qualquer resultado extraordinário que você possa imaginar que existe para você. Mas só lembra de uma coisa, por favor. Muitas vezes a pessoa acha que humildade tem a ver com pobreza, que humildade tem a ver com baixa intelectualidade. Cuidado, não tem nada a ver. Você não precisa ser burro para ser humilde. Você não precisa ser pobre para ser humilde. Humildade é esse fruto do espírito que você precisa entender que você tem dentro de você, que você tem na sua vida e você não pode aceitar não viver isso. Você precisa viver.
que é humildade na prática, Ricardo? É a predisposição de aprender com todo mundo. E eu quero contar isso através de uma história para vocês. Imagina o seguinte: imagina que você vê um policial com 1,90 m de altura, um cara forte, com uma estrutura física robusta, fardado e com uma arma na mão, te dando um comando, te dando uma direção, impondo algo para você. Você vai obedecer, sim ou não? É muito provável, mas muito provável que você obedeça a esse cara. Por quê? Por conta da farda, por conta da arma, por conta do porte físico. Então você vai obedecer a essa pessoa. E muitas vezes, ao olhar para essa situação que eu estou te contando, que é uma situação simples, você pensa assim: eu sou humilde, eu obedeci ao policial. Não, você só fez uma conta e você é inteligente. Talvez muito mais sensato do que humilde. Imagina que alguém quer te entregar uma direção, mas de repente você vê uma criança de 12 anos, com uma roupa simples, chegando até você, não vão pegar nem 10, vamos pegar 12 anos ainda, já tá bom para te ajudar aqui. E ela falou assim: olha, eu queria te falar algo. Se ela chegar para te dar um conselho, será que você aceita? Essa é a humildade. A humildade é a capacidade de sentar para ouvir, muitas vezes, um conselho de alguém que aparentemente sabe menos que você, tem menos conhecimento que você, tem menos instrução que você. Eu não estou te falando que você deve sentar na mesa de pessoas menos inteligentes, de pessoas menos produtivas, menos prósperas, menos saudáveis. Não é isso que eu estou te falando. Eu só estou te falando que a humildade é a capacidade do ser humano em aprender com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. O maior nível de soberba que alguém pode ter é presumir que sabe tudo, ou presumir que alguém não tenha nada para lhe ensinar. Se você for alguém humilde, você vai ter a capacidade de tirar a instrução de qualquer conversa, sem que alguém precise ter uma farda, uma arma e 1,90 m para chamar a sua atenção. Vocês conseguem entender isso? Então a humildade, ela vem do seu interior, do mais profundo do seu interior, que é do seu espírito, para te fazer, independente do resultado que você tem, do conhecimento que você tem, da postura que você tem, do lugar que você chegou, você sempre reconheça que você pode sim aprender com qualquer pessoa, que você pode sim ouvir conselhos de qualquer pessoa. Então escreve mais uma vez assim, ó: a humildade abre todas as portas. A humildade abre todas as portas. Você que não pegou sua água ainda, pegue sua água, tome água. Você precisa estar hidratado desde cedo. Desde cedo, desde cedo. Vamos para a leitura? Então, a nossa leitura de hoje está em Provérbios 28, 8. Provérbios 28, do 8 ao 14. Você que está no Instagram, aperta o coraçãozinho aí, aperta o foguinho e compartilha essa mensagem com alguém. Você pode fazer isso ou não? Manda no direct de alguém, encaminha para alguém para que uma outra pessoa seja alcançada, para que uma outra pessoa seja marcada, para que uma outra pessoa aprenda a lidar com a humildade. A humildade abre todas as portas. Então, conto com você para entregar essa mensagem para alguém. Posso contar com você? Bora lá, então. Então, aqui, Provérbios. Você que está no YouTube, você já sabe, né? Manda no grupo do WhatsApp aí, pega esse link, compartilha com uma pessoa, com 2 pessoas, manda para 10 pessoas para que elas possam aprender a entrar num caminho que é o caminho de verdadeira prosperidade. Então, Provérbios 28,
do 8 até o 14. Vamos lá. Deixa eu só atualizar minha página aqui. Deixa eu mudar essa versão. Aí, agora foi. O que aumenta seus bens com juros e ganhos, ajunta-o para que se compadece do pobre. Peraí. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Eita, aqui está dando um recado, né? Você vê que desde sempre existe essa questão de agiotagem, né? Que há muitos anos aí foi considerada como factory. Ah, eu pego uma factory. Na verdade, é uma maneira das pessoas fazerem o que os bancos fazem a juros muito mais altos e de uma maneira muitas vezes errada na hora de receber. Então, eu não quero entrar nesse mérito, mas aqui está tendo um conselho, né? Um conselho de provérbios, que quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba perdendo tudo. Será que acaba assim mesmo? Você sabe que a vida dessas pessoas muitas vezes é muito mais difícil do que você imagina, né? As pessoas olham só para a parte financeira e esquecem da paz, esquecem da família, esquecem da verdadeira prosperidade. Então, não olhe só para o dinheiro como dinheiro. O dinheiro é só um servo. O dinheiro é só um mecanismo. O dinheiro, pelo dinheiro, não é nada. Tem pessoas que. Parece uma frase de efeito, mas ela carrega uma grande verdade. Tem pessoas que são tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. É dinheiro. Então, todo mundo. Entenda uma coisa: todo mundo tem uma partezinha dentro de si chamada consciência. Por mais que essas pessoas elas tentem viver felizes e em paz, elas dificilmente vão estar com a sua consciência tranquila. Elas vão estar com a sua consciência em paz. Então, independente do que você faça, aqui a gente pode traduzir isso para muitas coisas. Se você for um bom comprador, você vai ganhar sempre muito dinheiro. Então, aprenda a jogar o jogo da prosperidade, que é saber comprar para poder ganhar na hora de vender. Tudo na vida é assim. Tudo. Imagina que eu me lembrei agora do produtor rural, né? Eu vim de uma região extremamente agrícola do Mato Grosso e lá a grande maioria das pessoas trabalham com a agricultura. Com a agricultura, né? O que movimenta a economia daquela cidade, do estado, é a agricultura, o agronegócio. Então, uma pessoa ele vai plantar uma lavoura, vai fazer uma lavoura. Então, ele tem uma terra que ou é dele ou é arrendada. Então, se for arrendada, ele tem que arrendar com um preço baixo para ele conseguir plantar e ter lucro. Quando ele vai plantar, quanto melhor for a compra dele, mais dinheiro ele vai ganhar na hora de vender. Porque ele compra baseado no preço do soja, no preço do dólar, então ele tem que ter uma noção muito grande do valor que ele está pagando para que ele consiga lá na frente ter resultado. Ter resultado, então tudo na sua vida é baseado nessa mesma premissa. Quanto eu consigo comprar para você saber por quanto você consegue vender. Então, se a pessoa faz uma boa compra, ela já tem uma garantia de que ainda que ela venda um pouco abaixo do valor praticado por todo mundo, ela vai conseguir ter talvez um resultado ainda maior, porque ela conseguiu negociar na hora de comprar. Na hora de comprar. Então, se você usar essa inteligência para qualquer negócio, você vai ter um negócio bem sucedido. Então, lembra
desse princípio. 9. Deus, Pai do céu, não sei o que acontece. Tem dias que esse aplicativo da Bíblia dá uma bugada, acho que ele junta todas as versões aqui. Vamos lá. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então lembra, o que Deus espera de você? Deus espera de você uma única coisa: amor. Uma única coisa: o amor. Então, se você não tem amor, você está desprezando o que Deus entregou para você. Se você não vive em amor, você está desprezando o que Deus colocou no seu coração. Se você não aceita o amor, você nunca vai ter amor para entregar, porque é muito caro amar as pessoas com o seu próprio amor. É impossível. A única maneira de você realmente conseguir amar alguém é aceitando o amor, recebendo o amor e compartilhando o amor que você recebeu. Por que muitas pessoas se separam, dizendo que o casamento acabou porque o amor acabou? Porque elas querem amar o outro segundo as percepções humanas. Querem amar o outro segundo a compreensão humana, querem amar o outro segundo o amor humano, mas é impossível sustentar esse amor. A única maneira de você sustentar o amor para qualquer nível de relacionamento é com o amor que Deus tem por você, você entregando esse próprio amor para outra pessoa. Você amando com aquilo que você recebe, então é de graça, então você consegue amar sem se esforçar com aquilo que você está fazendo. Só que é difícil muitas vezes entender isso, né? É difícil essa compreensão. O que eu percebo cada vez mais nas pessoas é que todas as pessoas bem-sucedidas, elas fazem as coisas básicas bem feitas, as coisas simples bem feitas. Elas são persistentes e perseverantes em fazer aquilo todos os dias. O que as pessoas buscam hoje na nossa geração, uma geração literalmente do fast food, uma geração do rápido, caminhos que não existem. Eu quero ficar rico rápido. Eu quero enriquecer rápido. Não, eu vou para a internet porque o jogo da internet é muito rápido. O que é rápido para você? O que é ter resultado rápido? O que é resultado para você? Qual é o resultado que você espera? Muitas vezes a pessoa ela nem sabe o que ela quer, mas ela fala que ela vai ter um resultado rápido. Deixa eu te falar, tudo tem processo. Tudo tem processo. Escreve assim, não tem como fugir de processos. Não tem como fugir de processos. É impossível você fugir dos processos. Você não vai conseguir. Absolutamente não vai. Verso 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Ou seja, o que a gente vê muitas vezes aqui implícito em Provérbios? Semeadura e colheita. Semeadura e colheita, a lei inevitável, inquestionável da vida. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não adianta você achar ruim as colheitas que você tem feito. Não resolve você brigar com a colheita. A colheita, ela é inevitável. A colheita é inevitável. Agora, a semeadura é opcional. Ricardo, eu não estou feliz com a minha vida hoje. Ok, você não está feliz com a sua vida hoje? É porque você não fez ontem o que você deveria fazer. Na maioria das vezes, deixa eu falar algo para vocês aqui. Na maioria das vezes, você sabe o que tem que fazer, só não tem coragem. Na maioria das vezes, você sabe o que tem que fazer, você só não tem
força o suficiente dentro de você, porque você não tem um alvo claro, você não tem uma meta clara, você não tem uma direção clara dentro do seu coração, e é por isso que você não avança. Porque imagina que a cada dia eu quero uma coisa diferente. Eu nunca vou chegar em lugar nenhum, porque cada dia eu vou estar colocando energia para fazer algo. Só que não é sobre isso, é você ter um foco, você ter um alvo e só parar quando você alcançar, quando você chegar no final. Senão você vai viver correndo atrás do vento. Ricardo, o que é correr atrás do vento? Essa expressão é muito boa. Correr atrás do vento é não saber para onde vai. Porque a Bíblia diz que o vento vai aonde quer e sopra onde quer, e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Muitas vezes você está como a onda do mar, agitado pelo vento. O que é isso? Ah, isso aqui dá certo, eu vou fazer. Ah, isso aqui faz as pessoas prosperarem, eu vou fazer. Não, agora a moda é essa, eu vou lá. Não, agora as pessoas estão fazendo assim, está sendo melhor, eu vou lá. Não estou falando de gente que faz teste para dentro de um negócio, de uma modalidade de negócio, de uma família, de algo que a pessoa já quer. Não estou falando de quem testa. Eu estou falando de gente que não sabe o que quer. E cada notícia que ouve, cada stories que assiste, muda de ideia. Muda de ideia. Cuidado. Cuidado para você não estar sendo agitado como uma onda do mar. Cuidado por não ter clareza do lugar onde você quer chegar. Cuidado. O homem rico é seguro aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade, porém, quando sobem os perversos, os homens se escondem. A gente vê isso muitas vezes, quando as pessoas perversas assumem cargos de governo. Quando pessoas perversas assumem cargo de poder, faz com que as demais pessoas se escondam. Isso acontece dentro da família. E isso é levado para dentro da empresa, isso é levado para dentro da educação, isso é levado para dentro do Estado. Não é só sobre política, não. Porque muitas vezes ao ler aqui, então quando uma pessoa mal se levanta, as outras se escondem. Mas imagina que se dentro da sua casa acontece isso. Imagina se dentro da sua casa o mal se levanta. As pessoas boas vão se esconder. Elas vão se esconder. O que precisa acontecer hoje? E você tem que entender e compreender isso. Eu sei que a maioria de vocês que me seguem aqui são cristãos. Jaqueline, as minhas lives são no YouTube. Eu ligo o Instagram para vocês acompanharem, mas elas ficam salvas no YouTube. É por isso que eu estou olhando para cá, para a minha câmera do YouTube. Então, se vocês quiserem vir para o YouTube, até a qualidade é melhor, o som é melhor, é mais confortável para vocês. Cuidado. Cuidado com isso aqui. Com isso aqui o que, Ricardo? Qual que é a minha grande luta? Qual que é o meu grande alvo aqui com vocês? Se vocês são cristãos, como eu também sou, vocês deveriam compreender que vocês têm mais possibilidades de dar certo do que qualquer outra pessoa na Terra. Só que, infelizmente, ao longo dos anos, o que a gente vê é que as pessoas que são cristãs são as pessoas que menos têm tido resultado, porque se apoiam em uma
Fé passiva. Fé passiva. A política é o lado mal do processo. Não é. Não é. Cuidado, Vilmar, com a sua afirmação. Não é a política que é o lado mal do processo. Homens maus são o lado mal do processo. Porque senão os casamentos acabam por conta dos homens ou por conta das mulheres. Casamentos acabam, políticos se tornam corruptos por conta de decisões. Cada um decide o que quer da vida. Tem empresários que são maus também. Mas por que são maus? Porque escolheram o caminho do mal. Por que homens são perversos? Porque escolheram o caminho da perversidade dentro do seu casamento. Por que mulheres se tornam mulheres adúlteras? Porque escolheram o caminho da perversidade. É sobre isso. Então, a Bíblia diz que para os puros tudo é puro. O que define se algo vai ser bom ou ruim para você é a maneira como você olha, a maneira como você vê, a maneira como você se comporta. É o que está dentro de você. Não são as coisas externas. Você tem que entender isso. Tem que parar para perceber isso com muita rapidez, agilidade. Tem que parar para compreender isso rápido. Mas uma coisa é fato. Quando triunfam justos, a grande festividade. Aqui eu quero te falar uma coisa. Chega de terceirizar o que você tem que fazer. Eu quero que você entenda o seguinte: você não depende do governo. O governo depende de você. Ricardo, o que vai ser, o que vai acontecer com essa guerra entre Lula e Donald Trump? A taxação de 50%. Algumas coisas vão subir? Sim, isso já aconteceu várias outras vezes. Não é a primeira, nem vai ser a última. Não se sinta a pessoa mais prejudicada que já pisou na face da terra. Isso já aconteceu antes. Já aconteceu antes. Então, não ache que você vai ser a pessoa que, meu Deus, logo na minha vez, vai subir o combustível, vai subir o preço do arroz, do feijão, e do óleo e da carne. Ei, deixa eu te falar, que controle você tem sobre o preço do combustível, sobre o preço do ferro? Que controle você tem sobre o preço do arroz, do feijão, da picanha? Você tem controle sobre isso? Nenhum. Então, para de ser tolo e querer controlar as coisas incontroláveis que estão fora. Seja inteligente e comece a controlar a sua mentalidade, o que está nas suas mãos. Controle o seu negócio, controle a sua empresa, controle as suas vendas, controle as suas despesas, controle o que está debaixo do seu controle. Pare com a tolice de querer controlar o que está fora para mentir, enganar a si mesmo e depois falar assim, eu não prospero porque o Donald Trump taxou o Brasil em 50% e agora tudo ficou mais caro. Prospere mais. Avance mais, venda mais, crie mais mecanismos, mas pare com essa ilusão tola de querer controlar o que está fora. Para, por favor. Por favor. Não adianta. Não adianta você querer ficar esperando das coisas de fora. Mas, gente, por favor, seja maior do que isso. Porque o que você está fazendo é dando desculpa, é sendo vítima. Vítimas, todo mundo escreve assim, vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam, vítimas passam a sua vida se vitimizando, dando desculpas. Escreve aí, vai, vítima não prospera. Escreve isso.
Vítimas não prosperam, esquece. Nunca prosperou e nunca vai prosperar, nunca vai dar certo, nunca. Verso 14, para a gente ir. Verso 13, desculpa. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. E uma frase que eu gosto muito, que eu falo, que é a seguinte: quem não confessa a tentação vai confessar pecado. Quem não confessa a tentação vai confessar pecado. O que é isso, Ricardo? Escreve assim, ó: todo mundo tem fraqueza. Escreve isso. Todo mundo tem fraquezas. Não existe super-homem, super-mulher, não existe. Existem pessoas que decidiram ser treinadas todos os dias, isso existe. Agora, super-homem não tem. Todo mundo tem fraqueza. O que você tem que fazer? Aprender a trabalhar suas fraquezas. Aprender a fugir da aparência do mal. É isso que você tem que aprender. Agora, se você não confessar suas tentações para curar aquilo que está dentro de você de fato, para sarar suas feridas, você vai ter que confessar os seus pecados. E aí, muitas vezes, para não confessar os erros e os pecados, vem uma mentira atrás da outra, uma mentira atrás da outra. Aí acontece o que está no texto: encobrindo as transgressões. Encobrindo. Uma mentira para cobrir a outra, uma mentira para cobrir a outra, uma mentira para cobrir a outra. E aí a vida nunca vai ser a vida que Deus preparou para você. Nunca. Verso 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que suporta o coração cairá no mal. Sabe uma coisa interessante? Provérbios vem trazendo uma cultura de que o princípio da sabedoria é o temor. Se as pessoas temessem a Deus, não precisaríamos de nenhuma lei. Nenhuma lei. Nenhuma. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que as pessoas entenderam? Por que o bandido continua roubando? Por conta da impunidade. Da impunidade. Então, o senso de impunidade faz o bandido continuar sendo bandido. Porque não tem como a pessoa deixar as coisas ruins se ela não sente na pele a consequência do mal que ela causou. Ela vai continuar fazendo as coisas ruins, porque afinal de contas, mesmo fazendo coisas ruins, ela está prosperando. Mesmo fazendo coisas ruins, está tudo dando certo. Mas uma coisa é fato: se você teme a Deus, você abandona qualquer prática do mal, porque você tem uma clareza: eu posso enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Eu posso enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Ou seja, aquele vídeo que eu vi, aquela foto que eu vi, aquela pornografia que eu vi, eu posso esconder do meu cônjuge, da minha mulher, mas eu não posso esconder de Deus. E eu vou ter consequências, porque eu estou plantando e a colheita vai chegar. A colheita vai chegar. Então, se as pessoas temessem a Deus com a percepção clara de que Deus está em todos os lugares, vendo todas as coisas e que tudo que eu plantar eu vou colher. Opa, peraí. Então eu não quero colher isso aqui. Então, se eu não quero colher isso, eu não vou plantar isso aqui. Então eu preciso temer a Deus.
que é o princípio da sabedoria. É uma coisa muito simples, que deveria ser muito, mas muito, mas muito simples para as pessoas, que é olhar e falar, fazer só uma pergunta. Espera aí, qual é o custo de fazer o que eu estou fazendo? Se eu fizer isso, qual é a consequência? E se eu não fizer, qual a consequência? É fazer perguntas. É tão simples. Muitas coisas que você faz hoje, que você já fez hoje de manhã, depois que você acordou, já estão tão automatizadas dentro de você que você não consegue nem fazer uma pergunta. Nem fazer uma pergunta. Então, se você se perguntar a respeito das coisas que você vai fazer e das atitudes que você vai ter, você vai ser um pouco mais prudente. Você vai temer um pouco mais. E o temor vai te levar à sabedoria. E a sabedoria vai te levar à prosperidade. É isso, Natal. Temer a Deus, defina, respeitar o máximo a Deus, é respeitar e entender uma coisa. É entender que Deus está em todos os lugares, em todo o tempo e sabe tudo. Temer a Deus é sim entender que Deus sabe tudo o que eu falo, o que eu penso, o que eu faço. E que existe uma colheita em tudo que eu vou fazer. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter um extremo respeito. De entender, eu não quero afetar as pessoas, mas não é sobre os outros. É sobre um relacionamento individual com Deus. Foi nisso que ele pensou quando ele criou você. Porque não faz sentido você ter acesso a Deus e você querer se preocupar só no seu relacionamento com as pessoas. Não faz sentido. O relacionamento que você mais tem que se preocupar na sua vida em fazer e dar certo é o seu relacionamento com Deus, porque afinal de contas é através desse relacionamento com Ele que grande parte das coisas se tornam realidade na sua vida. Só que como está escrito, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Ou seja, se você não respeita o seu cônjuge que você vê, como você vai respeitar a Deus que você não vê? Decida temer a Deus e ter um relacionamento com Ele. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe os seus negócios. E eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário, para mais uma aula. Fechou? Tamo junto, gente. Um abraço.